Obrigado. Irmãos, estamos aqui, hoje é dia 12 de outubro e para a nossa escola bíblica dominical nós estamos estudando a nossa declaração de fé dentro da revista Identidade Deuseana. Aí, inclusive lá na entrada, deixa eu ver se eu mostro aqui para você, depois eu volto. Onde é que ela está? Aqui, ó. Lá no começo, a capa, deixa eu ver se aqui tem a capa. Aí diz aqui identidade, né? Do ano pentecostal, identidade deuseana. Aí tem a digital, né? Que é digital, ó. E o símbolo da Igreja de Deus na digital, a nossa digital. Aí, irmão, nós somos uma igreja pentecostal, como a Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular e outras. Mas nós temos algumas doutrinas que temos todos iguais, mas cada um tem a sua característica, algumas coisas, né? E, por exemplo, as pessoas falam sociedade de senhoras. A igreja de Deus, quem tem sociedade de senhoras é a presbiteriana. O nosso chama Ministério da Mulher. Círculo de oração. Círculo de oração é da Assembleia de Deus. Nós temos grupo de oração. Então são identidades que às vezes aí vão se perdendo, né? E aí, irmão, o que nós estamos vendo? A nossa declaração de fé que está ali, né? Aliás, ela está aqui, ó. Declaração de fé. Está aqui, declaração de fé, nossa declaração de fé. Declaração de fé, né? Estamos vendo aqui. Estamos no terceiro ponto, que pega várias declarações. Inclusive, deixa eu procurar aqui, para baixar aqui, ó, credo apostólico. Credo apostólico. Credo apostólico. A gente comparar com o credo apostólico. Monergismo. Monergismo, credo apostólico. Muito bem. Então, o que a gente tem em comum entre eles e entre nós, né? Muito bem. Bom, mas agora que nós temos de novo câmera, aleluia, vamos orar? Vamos dar início à nossa escola bíblica? Bom, vamos deixar ele aqui para a gente acompanhar que ele está de fato funcionando, né? Eles não perder ele aqui de jeito nenhum. Muito bem. Oramos, irmão. Senhor amado, Deus bendito, santo, maravilhoso, com alegria em nossos corações, que nos reunimos em nome do Teu Filho Jesus e no poder do Espírito Santo, debaixo da autoridade da Tua Palavra, para, ó Deus, analisarmos, ou como diz na Tua Palavra, esquadrinharmos a Tua Palavra, para dela, Senhor, adquirirmos sabedoria, conhecimento, para agradar ao Senhor e termos um bom testemunho perante os homens e anunciarmos também, Senhor, a Tua Palavra com poder e autoridade, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos aqui, ó, na lição, nós estamos na de número 5, lição de número 5, irmãos, tem, né, 3, né? Inspiração da Bíblia, deixa eu puxar mais rápido aqui, lição número 5, lição número 4, lição de número 5, acho que ia passar para 6, mas assim que é o seguinte: Jesus é o unigênito do Pai. Nós usamos como texto João, né? No princípio era o verbo, etc. E aqui nós estudamos assim: Jesus é o Filho de Deus. No Antigo Testamento ele aparece como o anjo de Jeová, né? A Bíblia, tudo que é atribuído ao Pai e ao Espírito Santo também é atribuído a Jesus, mostrando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas iguais, né? Aí vem aqui, irmão, Jesus gerado pelo Espírito Santo,
nós já vimos aqui, né? A virgindade de Maria, que está na nossa declaração de fé, assim, nós cremos que Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai. Vocês viram aqui, ó, unigênito do Pai, né? Vimos aqui, ó, a nossa declaração de fé. Jesus é o unigênito do Pai, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Isso aqui, irmãos, eu quero ver uma coisa para vocês, porque nós vamos falar da pregação apostólica. Isso aqui nunca foi pregado. Qual a importância dessa coisa aqui lá no Evangelho de Lucas? Para entender o que é que Lucas gostaria de expressar no seu Evangelho. Mas na pregação da igreja, isso aqui nunca existiu, nunca se pregou, não tem importância nenhuma. Mas vamos continuar. Depois vem, irmão, ó, que Jesus Cristo foi crucificado, sepultado e ressuscitado. Porque a gente tinha visto aqui, irmão, vimos aqui, né, Jesus no Antigo Testamento, aí vimos aqui a virgindade de Maria, razões para a encarnação e a conclusão. Aí entramos no segundo ponto, a gente já viu, onde diz aqui, crucificação e sepultamento de Jesus, né? Os efeitos da morte de Jesus, o sepultamento de Jesus e a ressurreição de Jesus. Eu disse para vocês assim, domingo que vem, que era hoje, a gente ia passar para o estudo do pecado, né? O que é o pecado. Todos pecaram, mas eu fui rever que a gente não poderíamos pular essa parte aqui, ó, da ressurreição de Jesus. Ela é fundamental. Poderia simplesmente pular. Antes aqui, inclusive, fala de uma coisa interessante, o sepultamento de Jesus. Por que o sepultamento de Jesus? Não bastava dizer que ele morreu e ressuscitou. O sepultamento de Jesus é parte integral da pregação apostólica. Irmãos, o nome da pregação, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A palavra é querigma. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A Bíblia usa a palavra pregar, a palavra é querigma, com K e Y. Em português escreve com Q, U, E e I mesmo, querigma, né? Por quê, irmãos? A pregação, o nome para pregação é querigma. Está na Bíblia. Primeira, vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, aqui, ó. 4, 5, aqui, ó. 4, 5. 2 Coríntios 4, 5. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. 2 Coríntios 4, 5, quando a gente vai nos originais, diz assim, ó. Porque nós não pregamos, está aqui, ó. Querusso, pregamos é o verbo, né? E o que significa, irmão? É uma palavra que aparece 61 vezes no Novo Testamento. Veja como ela é importante, né? E aí, irmãos, se convencionou estudar a pregação apostólica, o que é que os apóstolos pregavam. E aí se deu o nome de querigma, ou seja, qual é a mensagem que a igreja está comissionada a apresentar ao mundo? Quais são os elementos que devem fazer parte da pregação da igreja ao mundo? E o que significa exatamente pregar? Tá? Então tem aqui, ó, as várias vezes que aparece. Infelizmente eu não tenho esse strong aqui em português, porque tem que comprar, e aqui eu tenho de graça em inglês, né? Mas nós fomos em busca aqui, irmão, você entender, ó. Proclamar, irmão, proclamar, eu vou até aqui em português. Significa proclamação. Eu vou passar porque é importante falar isso aqui, porque nós temos falado do túmulo de Jesus sepultado. O sepultamento de Jesus fazia não a morte somente e a ressurreição, mas o sepultamento de Jesus era pregado. Diz assim, mas significa proclamação, pregação, né? Está a mensagem central do evangelho cristão. Ou seja, assim, irmão, os evangelhos, nós já vimos que todos eles têm em comum
que todos eles começaram com João Batista, já falamos isso aqui exaustivamente. Inclusive para ser apóstolo, olha aqui, né? Para ser apóstolo, cadê outra Bíblia que eu abri? Para ser apóstolo, irmão, lá em Atos, você lembra lá em Atos? Lá em Atos, para ser apóstolo tinha que ser o que? Atos, pensando no capítulo 1, versículo 1. O que era escolhido? A escolha de Matias, aqui, presta atenção aqui, para ser apóstolo. Bem, irmão, é necessário, para ser apóstolo, alguém que esteve conosco durante todo o tempo que Jesus viveu entre nós. Quanto tempo Jesus viveu entre nós? Lá entre os apóstolos. Quanto tempo Jesus viveu? 33 anos. Não, com os apóstolos. Quanto tempo Jesus conviveu com os apóstolos? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Muito bem. E que diz assim, irmão, desde o batismo de João até o dia em que ele foi assunto aos céus. É preciso que seja testemunha do quê? Da sua ressurreição. Amor. É preciso. Eu achei muito importante, estava orando para o senhor vir aqui hoje, meu irmão Bira. Porque tem uns assuntos aqui que o senhor, com os conhecimentos legais, vai nos ajudar muito. Existe aqui uma palavra que precisa dizer testemunha. Irmão, até essa palavra testemunha no direito é importante. Se bem que o senhor já me disse que a testemunha é aquele nome feio, né? Que não tem mais testemunha. Então veja bem, irmãos, tem que ter acompanhado Jesus. Irmão, para estar desde o batismo de João, deixa eu te falar como é que é isso aqui. Mas como que alguém foi lá ver Jesus ser batizado por João? Quem é que sabia? É que na verdade, irmão, Jesus era seguidor de João, presta atenção nisso. Quando João me diz, eu não conhecia, eles eram primos, como é que não conhecia? João não conhecia que o Messias era aquele primo dele, isso ele não sabia. Então, irmãos, Pedro, André, João, todos eles eram seguidores do Batista, e Jesus era um dos seguidores de Batista. Matias era um dos seguidores do Batista. Ok? O Batista fazia parte daqueles povos de Jeová, que Maria fazia parte, que veio aquele grupo, Jesus também fazia parte dos povos de Jeová. Então, irmão, desde o batismo, então o importante é dizer, o Evangelho, ele começa com o batismo de João e vai até onde? Ressurreição. A ressurreição de Jesus é um fato histórico. Tem algum historiador aqui? Eu sou historiador. Por que é um fato histórico? Primeiro, é fato. Irmão Bira, quando vocês lá, eu gostaria de ter outro microfone, eu vou fazer uma caixa de som para botar aí. Mas daí a gente escuta o senhor. Quando se declara que é um fato, na linguagem jurídica, o que é um fato? Por exemplo, o que é um fato? O direito não diz que o fato é algo que é evidenciado, algo que é demonstrado. Algo que é demonstrado que aconteceu, vamos dizer. Então, irmãos, dentre hoje nessas novas teologias, a coisa mais absurda do Evangelho que eles acham é a tal da ressurreição de Jesus. De forma alguma. Isso tem que ser entendido interpretando a linguagem mitológica dos homens de 2000 e tantos anos atrás. Então, que Jesus é mitologia, não que é uma invenção, mas que eles falavam na linguagem mitológica daquela época. Aí você tem que ter uma ferramenta para, descortinando a linguagem mitológica, o que de fato o Evangelho estava falando? Então, irmãos, essa de que Jesus ressuscitou,
Inclusive tem uma frase específica que vem desde em qual dia? No terceiro dia. Espera aí. Isso pertence à fé. Bom, pertence à fé quer dizer, é coisa que não pode ser demonstrada. Né? O que Tiago diz? Eu não posso ver sua fé. Ok? Posso ver suas obras. Então, coisas que pertencem à fé, nem sempre são históricas. Porque não é um fato que pode ser devidamente comprovado. Ok? A ressurreição de Jesus é um fato histórico? Você me responder, só vai pensando aí. É algo que aconteceu. Para ser histórico tem que ter acontecido no tempo e no espaço da Terra. Aconteceu no planeta Terra, em um determinado grupo humano, numa determinada data. Se aconteceu na Terra, né? Então, por exemplo, que no dia de Pentecostes eles falaram em línguas é fato, mas que foi o Espírito Santo que usou aquilo, pode se provar? Pertence à fé. Veja bem, a ressurreição de Jesus, ela pertence à fé, mas ela é algo, ela é um fato. Então, primeiro, coloque aqui, entre as coisas que existem testemunhas. Atenção, existem testemunhas? Existem testemunhas? Ah, irmãos, o querigma, deixa eu botar aqui no querigma, ó. O querigma significa proclamar ou anunciar. O ato de proclamar a mensagem de Jesus Cristo é o conteúdo. O que faz parte, irmão? No Novo Testamento, nós encontramos João Batista pregando, Jesus na sinagoga, o apóstolo Paulo, etc. É a proclamação. Tem 6, irmão, o que compreende? O querigma da igreja, irmão, presta atenção do que faz parte. Pregação central do Evangelho Apostólico, que nós acreditamos que a igreja ela é apostólica. Acreditamos que nós cremos e pregamos e vivemos hoje o mesmo que foi pregado. Tanto que nós somos pentecostais. O que significa dizer que nós somos pentecostais? Que inclusive as experiências carismáticas, línguas e milagres e profecia e etc., que aconteceu no tempo, continua acontecendo hoje. Então, nós queremos que a igreja de hoje é a mesma igreja apostólica. Né? Primeiro, irmão, anunciamos nos últimos dias. Últimos dias. Bom, últimos dias é desde os apóstolos. Nós estamos nos últimos dias, está para surgir a terceira guerra mundial. Com ou sem terceira guerra mundial? Últimos dias. O que Pedro diz lá no dia do Pentecostes? Irmãos, aconteceu que João disse que nos últimos dias aconteceria. Então, últimos dias é uma data escatológica. O que é escatológico? Não. Escatológico é as últimas coisas. As coisas que acontecerão na consumação dos tempos. O fim do mundo. E o que acontece com a ressurreição de Jesus? A ressurreição de Jesus é algo que está dito que vai acontecer no fim do mundo. As pessoas ressuscitarão, não como Lázaro, como o filho da viúva, como Talita, que ressuscitam de volta para a vida natural, para depois morrer de novo. Ressurreição para não morrer mais. Ressurreição não faz para um corpo mortal. Então, na verdade, Jesus trouxe já os últimos dias. Nós, através de Jesus, foi inaugurado isso aí, né? Muito bem. Agora, vida, morte e ressurreição de Jesus. Os apóstolos pregavam, mas não nessa ordem. Eles pregavam ressurreição. Os evangelhos começavam com João e até a ressurreição. Os apóstolos começaram pregando a ressurreição e voltam até João. Para dizer que esse Jesus ressuscitado é o mesmo elemento que foi batizado por João. Porque havia umas ideias, né? Que o que ressuscitou não era o mesmo Jesus de Nazaré. Era um espírito que estava nele, voltou, é o mesmo, né? A exaltação de Jesus, ou seja, aqui, irmão, como é que diz nossa declaração de fé? Ó, assim,
Jesus foi crucificado, sepultado, subiu ao céu, não, ressuscitado, subiu ao céu e está à destra de Deus. Faz parte do que, irmão? Da exaltação. Lembra os estados de Cristo de domingo passado? Esse Jesus foi exaltado, ele ressuscitou, subiu ao céu, está sentado à direita, que Deus não tem mão, nem direita nem esquerda. Era um costume, os poderosos, tinha lá o trono central, e à direita sentava, como você diz até hoje, a minha mão direita. Esse fulano é minha mão direita, a mesma coisa. Aí, como nós recuperamos a câmera, aqui, muito bem, temos esse nosso irmão aqui. Pastor, Diga, meu irmão. eu penso em algo, cara, desde que eu me converti, eu penso em algo assim. Você quer falar aqui para sair na gravação? Não? Será que sai? Vamos ver. Jesus seria a imagem de Deus que nós, porque Deus, não tem como nós vermos Deus. Sim. E no céu nós vamos ver Deus através de Jesus, seria isso? Jesus é a imagem de Deus. Irmãos, voltando aqui, a gente falou domingo passado aqui, ó, 1 Timóteo, é Timóteo? Esse é Timóteo, deixa eu ver se é Timóteo. 1 Timóteo, né? Presta atenção, eu creio assim, vamos voltar lá. Não sei se eu consegui passar o que eu estou querendo. Não, eu quero te responder uma coisa, irmão Léo. Sempre que alguém te fizer uma pergunta, Sim. responda, como é que Jesus disse? Está Escrito. responda na Bíblia. Não diga a igreja de Deus. Você tem que dizer assim. Aí aqui, irmão, deixa eu ver se é por aqui. Eu não sei, deixa eu ver. Não sei no 4. Muito bem, ó. 1 Timóteo 6 diz assim: bendito e único soberano. Não sabe por que ele é rei dos reis e ele é senhor dos senhores? Ele é nosso rei. Ele é o nosso senhor. Então nós somos o quê? Ele não é rei de escravos, ele é rei de reis. Ele não é senhor de escravos, ele é senhor dos senhores. As pessoas que nós somos reis, senhores. O único que é imortal. Bom, mas nós não somos imortais, não. Deus nos concede imortalidade. Ou melhor, Deus nos concede vida eterna. Nenhum ser é imortal. Agora, o fato de os seres, mesmo depois da morte física, continuarem existindo e vão ser ressuscitados na ressurreição do último dia, e vão continuar existindo para sempre sem fim, ou na salvação ou na perdição, é porque Deus quer que exista. Se ele disser, eu não quero que exista, então o único que tem vida e é imortal. Habita em luz o que, irmão? A quem ninguém viu e o que? Pode ver. Eu falei aqui, alguém achou esse irmão? Deus não pode ser visto. Simplesmente é um poder, uma luz que não há ser criado que resista. Lembra como é que os serafins lá em Isaías 6 roda em volta do trono? As primeiras duas asas é para fazer o quê? Agora, aí nós entramos na outra pergunta, irmão. Jesus, o verbo, que não é exatamente Deus que se fez homem, Deus se fez homem na pessoa, da segunda pessoa. Que o Pai e o Espírito nunca se fizeram. Ressuscitou com corpo ou sem corpo? Isso é importante, irmão. Ressuscitou com corpo. O que ele disse para Tomé? Quem lembra? Tomé, eu não sou um fantasma. Eu não sou um fantasma. Pega aqui para você ver. E depois, irmãos, ele subiu ao céu. E aqui voltando, se vocês lembram, só para você ler. Então, primeiro, irmão, eu creio. Isso aqui é eu que creio. Não é doutrina, mas igual disse o irmão El, Deus se fará visível na pessoa de Jesus, que nunca mais o Filho de Deus deixou de ser também humano, nunca mais. Alterou Deus não, Deus não muda, Ele continua sendo parte da Trindade, o Pai, Filho,
Ele continua sendo como Deus parte da Trindade e continua tendo a natureza, que agora é lógico que não é mais a natureza humana corrompida de Adão, que não vai ser a nossa também mais. Nós vamos ter uma natureza de Deus, não ser igual a Deus, ter uma natureza de Deus, né? Aí, irmão, se o senhor lembra aqui, irmão, olha o que disse aqui. Veja isso aqui. Vou lembrar. Ó, surgiram ondas em Galileu. Jesus subiu para o céu. Cadê o reloginho? Meu Jesus, tem meu reloginho? Meu reloginho. Vem aqui. Oh, beleza, está funcionando. Jesus subiu ao céu na Galileia, num monte. E aí, enquanto ele subia, surgiu dizer: por que você, esse Jesus, este mesmo Jesus, voltará e como? Da mesma forma, visível em forma humana. Então, irmão, Jesus continuará sendo visível em forma humana na eternidade. Vamos poder ver Jesus em forma. Agora, em que forma humana? Agora, um detalhe. Quando Jesus apareceu aos discípulos, presta atenção nisso aqui, irmão. Olha essa aqui, Lucas, falando de testemunho, vai juntando aí, irmão, para nós. Lucas 24. Ó, deixa eu ver se aqui, os discípulos caminham de Emaús. Aqui, ó. Eles não reconheceram Jesus. Aqui diz assim: ele apareceu noutra forma. Muito bem. Aqui, irmão, diz Jesus apareceu. Não é um corpo humano limitado. A forma, a aparência, pode tomar a forma, a aparência que quiser. Então, irmão, eu entendo assim, que veremos. Agora eu já disse: quem vê o Pai, vê a mim. Eu queria ver o Pai e o Espírito Santo. Quem vê Jesus, vê o Pai e vê o Espírito Santo. Mas eu acredito que agora, se você quiser ver Deus, problema seu. Eu não quero, porque eu não quero morrer, no sentido não só de morrer, mas de ser aniquilado. Virou nada. Eu não quero isso para mim e nem desejo para vocês. Amém? Mas é muita. Aqueles que morreram, que entraram no Santo dos Santos na água, morreram porque não estavam autorizados pelo sacerdote. Esse morreram na glória de Deus ou foi a presença de Deus? Irmão, primeiro, a ideia de que se alguém entrasse indevidamente no santuário morrido, ele tinha que entrar com a corda para puxar, isso é mito. Não existe negócio de cordinha para puxar morto, não, nunca existiu. Segundo, Barroso, nós não temos nenhum registro que de fato alguém morreu lá dentro do Santo Santo. Era um alerta. Agora, certamente, irmãos, tinha uma peneira tão fina, porque a pessoa entrava ali, irmão, veja que Zacarias, o pai de João Batista, foi escolhido para queimar incenso. Um sacerdote, Barroso, fazia aquilo uma vez na vida. Tinha o rodízio, quando caía num lugar, eles passavam para outro. Então, um sacerdote para entrar no Santo dos Santos, dificilmente chegaria a entrar ali alguém que não cumprisse. Então, primeiro que a gente não sabe que de fato isso aconteceu, tá bom? É só uma hipótese, né? Amém? Muito bem. Oi, não puxando o cabo do coisa aí, tá bom. Mas, irmão, eu queria mostrar uma coisa aqui para você, ó. A presença do Espírito Santo na igreja, pregamos o Espírito Santo, pregamos que Jesus voltará, e aqui, irmão, apelo ao arrependimento. Nós vimos que na ceia nós vimos aquele jovem que traduziu o hino Alvo Mais Que a Neve, que escreveu o hino Tu na Mão de São da Cruz e outros. Ele trouxe para o Brasil, irmão, uma coisa interessante do cultos, o apelo. Não se fazia apelo. Aí isso me leva a um outro elemento do apelo, ó. Muito bem, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. Deixa eu mostrar aqui até onde eu consigo ir. Qual é o significado? O que se prega? A pessoa de Jesus. Oh meu Deus, quando cresce muito Jesus. A pessoa de Jesus. Bom, nós não pregamos apenas
as palavras e os feitos. Nós pregamos a pessoa de Jesus. Quem é Jesus, né? A morte, a ressurreição e o chamado ao arrependimento. Deixa eu te mostrar aqui porque que faz parte. Também. Eu vou mostrar aqui para vocês em grego, coisa pouca, para você entender. Irmãos, a palavra, essa aqui, ó, eu não consegui em português, porque eu te mostrar. A palavra, ela compreende, ó. Cadê? Muito bem. Ela compreende um elemento interessante, aqui, ó. Deixa eu encontrar aqui, achei aqui. Ela compreende um elemento interessante que diz aqui, ó. Ela compreende, irmãos, uma mensagem que tem, oh meu Deus, cadê? Que tem a intenção de persuadir. O Evangelho não é informação. Quero informar a vocês fatos acontecidos com a pessoa do Senhor Jesus que nasceu, morreu, foi sepultado. Não! Lembra o que aquele rei disse para Paulo? Paulo, por pouco você faz o quê? Me persuade a que eu também me faça cristão. Então, irmão, presta atenção. Quem prega, isso aqui é interessante. Eu fiz questão de trazer isso. Ah, meu Deus, o que eu fiz aqui? Bom, e mostrar essa palavra, que é o seguinte, irmão. Quem prega, deixa eu voltar aqui, eu tenho que voltar, eu tenho que achar aqui assim foi tão longe que deixa eu ver se eu consigo achar aqui o zoom. Foi para 500 o zoom, ó. Irmão, então os elementos o que você voltou? Ele voltou ali, não tem visto não. Aqui, irmão, os elementos da pregação. Às vezes a gente vê, desculpa falar assim, porque a gente falar dos outros, não sabe quando eu estou falando que os outros estão errados, eu estou falando de mim. Eu não sou assim, eu não sei. Mas uma exibição dos conhecimentos do pregador. Ou da falta de conhecimento, conforme a pregação, a exibição da falta de conhecimento. Ou para informar. Por que nós fazemos o apelo, irmão? Presta atenção, pregador. E aqui eu gostaria de usar de novo a presença do nosso advogado. Um advogado, se tiver errado, o senhor me corrija. Quando ele aparece ali perante o juiz, etc., ele não quer apenas mostrar que ele entende das leis, dos caputes da lei e da jurisprudência. Ele tem a intenção de convencer que aquele réu é inocente ou é culpado. Correto, doutor? E ele quer convencer, se for o júri popular, se não for o juiz, convencer. Por que a gente faz o apelo? Para te convencer? Então, quem vai pregar, primeiro, você só prega um assunto. Você não prega a volta de Jesus, a serpente de bronze, a ressurreição do cara que caiu na cova do profeta. Você prega um assunto, primeiro. Mas você prega para quê? Você prega para convencer de uma verdade, ainda mais no nosso tempo, que nós vivemos o tempo da verdade relativa, a minha verdade, a sua verdade. Eu quero te falar da minha verdade, e eu quero te convencer que essa minha verdade é que é verdade única. Então, uma pregação. E advogado é mestre nisso, em convencer. Ele tem que usar o quê? Fatos, testemunhas, para convencer. Então, inclusive, lá em Isaías pergunta: quem creu? Quem creu? Não, quem creu? Quem creu? Quem creu por quê, irmão? Porque eu estou pregando coisas que você cridas. Você não cria antes de me ouvir, mas agora que você me ouviu, você crê. Não quer dizer, irmão, necessariamente que a gente prega uma mensagem evangelística e faz apelo, ninguém converte. Não quer dizer que eu falhei. Mas algumas vezes eu falhei mesmo, eu tenho que admitir que estava aqui o incrédulo e eu podia ter sido mais eficiente,
mas usado pelo Espírito Santo e ter apresentado uma mensagem que persuadiu e ele se convenceu e ele quer, e ele não convenceu porque eu não fui eficiente. Ou no evangelismo pessoal, coração duro, não é o coração duro, você não usou as ferramentas certas, porque cada vida é uma caixa que tem uma chave diferente, não é? Mas então os elementos diferentes, então voltando aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó, fazia parte do querigma. Eu vou colocar isso aqui, só para você entender, me permita fazer isso aqui, cadê, onde é que, onde é que sublinha, não está aqui, mas deixa eu ver. Nunca se pregou concepção do Espírito Santo, nunca se, o tal do evangelho da infância nunca foi pregado. Deixa eu voltar aqui para o irmão Léo. Isso aqui. Pastor, o senhor falou algo aí, mas assim, a Bíblia fala que o evangelho é loucura para os que perecem. Sim. Pode pregar, o senhor pode ser usado tremendamente pelo Espírito Santo de Deus e tem um bando de cebolas ouvindo que não querem receber. Ok. Mas aí nós voltamos ao seguinte, queria voltar a outra coisa. O que nós devemos pregar? É isso que eu quero dizer. Então, eu quero mostrar que fazia parte da pregação apostólica esses elementos aqui, ó. Né? Primeiro, isso aqui não é padrão, não. Isso aqui é atrasado. A crucificação, ressurreição. Pregar a ressurreição. Eu prego um ressuscitado. Como é que é? Vocês vejam aqui, irmãos, ó, vejam aqui comigo, em Atos, veja como é que fazia parte, eu até peguei uma Bíblia, irmão, veja comigo que a pregação apostólica, nos evangelhos começa de João Batista, a pregação da igreja de Atos começa na ressurreição. Pregamos Jesus, cadê? Olha aqui comigo, abre aí sua Bíblia comigo, vai, eu não vou pedir a sua Bíblia agora, vai, quem não trouxe vai ficar apertado, abre a sua Bíblia, começa em Atos, começa em Atos. Vamos lá. Abre sua Bíblia, vai lá. Nós já vimos aqui, irmão, que começou com a ascensão de Jesus, né? A pregação de Pedro. Pregação de Pedro, capítulo 2, no dia de Pentecostes. O que Pedro prega? Ó, capítulo 2, 23. As 2:23. Uma escola é bíblica, o aluno que vai para a escola sem levar livro, pede ponto. Você tem que trazer sua Bíblia para a escola bíblica, viu? Tem que trazer. A este, olha aqui, conforme o plano determinado e presente, vocês mataram. Jesus foi morto, crucificado, porém Deus 24 o ressuscitou. Eu prego que Jesus, que foi crucificado e morto, ele ressuscitou. Então vamos aqui, irmão, ó. 29. Irmãos, permitam-me falar claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu, foi sepultado e seu túmulo permanece entre nós até hoje. O túmulo de Jesus permanece entre nós até hoje. E o que tem lá dentro? Irmão, deixa eu continuar, só para você ver aqui rapidamente. A cura do povo em Jerusalém. O coxo foi curado. O povo perdão. Atos 3, vem comigo. 3:15. A pregação apostólica. Inclusive, isso me chama de volta. Ele tem pregado tanta coisa. Será que nossa pregação não deve novamente começar da ressurreição de Jesus e depois voltar para Jesus de Nazaré? Ó, 15, 13. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos o quê? Testemunhas. Do que? Como é que já foi, irmão? Testemunhas deste fato. Testemunha, inclusive interessante, deste o quê? Fato. Bira. A sua diz assim, Bíblia, esse fato não. Deste fato. Me diz sua tradução, leia para mim, por favor, irmão Biratã.
Atos 3,15. Presta atenção, irmão, a linguagem que quer usar. E aí, pastor? Atos 3,15, diga. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus ressuscitou. Continue lendo. E nós somos testemunhas Disso. Agora veja bem, análise desse fato. A ressurreição de Jesus é um fato. Que versão é essa? Na Almeida qual? Hã? King James, é King James, aleluia, viva King James. Ela está aqui, já achei ela aqui, ó. Bota ela pra você achar, irmão. King James, é Atos 3,15. Quer ver uma coisa? Oh, maravilha. Viva King James. Atos, não sei se a minha é essa mesmo. 3, deixa eu fechar isso aqui. King James 3,15. Nós somos testemunha deste fato. Aqui, irmãos, Pedro está dizendo, a ressurreição de Jesus é um fato. Aconteceu neste mundo, aqui na terra, entre nós. E nós somos testemunhas de que isso aconteceu. Eu gostaria de continuar lendo, mas eu vou resumir, porque a hora não... Se você continuar, pega o livro de Atos, capítulo por capítulo, Cornélio, não sei o quê, você vai ver que a pregação dele citava Jesus, e a principal foi aqui, em Atos 17, ó, o que Paulo faz? Quer ver? Paulo em Atenas, Bereia em Atenas. E disseram assim, Atos 18, o que é esse tagarela? Ó, alô, filósofos, epicureus e estoicos, já falamos sobre isso aqui no... O que é esse tagarela? Parece um anunciador de... Pois Paulo pregava, as boas novas de Jesus e o que mais? Ressurreição. Paulo pregava a ressurreição. Mas é importante que pregamos um Jesus de Nazaré, aquele mesmo que nasceu lá de Maria, que foi batizado por João e que foi crucificado, e é o mesmo que ressuscitou. Aí dizia assim, muito bem, pode revelar que nova doutrina é essa? Está falando de coisas estranhas? Desejamos que ouvir mais sobre esse assunto da ressurreição. Mas aí, irmãos, como é que começa o fato? Primeiro, como é que a coisa começou a acontecer, irmão? Como é que começou a acontecer? Lá, aqui em Lucas mesmo, vamos ver. Vamos dizer aqui, muito bem. Aqui em Lucas, como é que aconteceu? Primeiro dia da semana, cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Eles costumavam embalsamar, mas eram quilos de bálsamo. Depois envolvia igual uma múmia. Não queria que o corpo putrificasse, etc. Encontraram a pedra do sepulcro removida, mas como em casa, encontraram o túmulo vazio. Primeira evidência. Evidência, a palavra que o Senhor usou. O defunto não foi encontrado. Ele ressuscitou. Cadê o defunto? Porque você assim, como ressuscitou, mas o defunto está lá. O assunto morreu aí. Como é que ressuscitou? Peraí. Mas não encontraram. Ficaram perplexas. E aí, irmãos, vem os homens com roupa brilhante, e Lucas conversa com os anjos, o que você procura aqui? Você não sabia que estava escrito que ele ia ressuscitar ao terceiro dia? Quando elas contaram aos 11, todos os outros, as que contaram foi Madalena, Joana, mãe de Tiago, eles não acreditaram nas mulheres, sabe por quê, irmão? Vira, testemunho de mulher naquele tempo não era testemunho válido. Como é o nome de vocês? Não é apto? Idôneo.
mulher não era testemunha idônea, podia ser 10. Quando diz pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, se entende? Homem. Mulher não é testemunho hábil. Então, irmão, Pedro, porém, foi lá, viu as faixas, não viu nada. Primeira evidência: o túmulo está vazio. Mas aí, irmãos, o que é que faz da notícia que vai correr? Alguém pode dizer o quê? Ah, mas eu sei por que está vazio. Porque os discípulos roubaram. Mas está vazio porque os discípulos roubaram o corpo. Aí vem aqui. Muito bem. Depois do sábado, Madalena e a outra Maria, lá em Lucas diz que foi Madalena, Maria, Joana, Salomé, foi um monte. Aqui foi Madalena e mais um. Não quer dizer que está eliminado. João disse que foi só Madalena. Olha o problema. Eita, quer ver? Mas eu vou te explicar aqui como é que João disse que foi Madalena, mas disse que não foi aqui. Sai daqui. No primeiro dia da semana, Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra de quem foi no sepulcro? João disse que foi quem? Madalena. Mateus disse que foi quem? Madalena e outra Maria. Lucas disse que foi quem? Foi as que viram foi Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago e as outras. Eram quantas? 10. Foi uma aqui que é o nome de Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago e outra pelo menos 2, né? Mas deixa eu explicar aqui, vou te explicar João, você não entende? Você não quer? João, não diz assim que foi só Madalena. Eu estou dizendo para vocês que a Bíblia tem contradição. Estou dizendo para vocês que essas narrativas são fictícias. Mas quando Madalena vai falar, ela diz assim: olha, tiraram o seu do sepulcro e não o quê? Sabemos é quem? Madalena fala em nome das outras. Por que diz lá só Madalena? Quem fala em nome das mulheres? Todos é quem? Todos diz que Madalena foi, porque ela é que fala, mas nós não sabemos, né? Não sabemos. Tiraram o Senhor. Aí correu para lá, irmão Pedro e João. Bem, o outro discípulo chegou primeiro, viu e creu, não tinham compreendido. Aí, irmãos, agora voltando lá em Mateus. Aqui, ó, Mateus. Zero, vem aqui onde ele está. O relato dos guardas. O que tinha acontecido, irmão, na sepultura de Jesus? Qual foi a ordem de Pilatos? Disseram: Senhor, quando sepultaram, presta atenção, doutor, eles roubaram o corpo. Isso não prova. O fato do túmulo estar vazio não prova que ele ressuscitou. Aí volta aqui, Mateus. Lembramos que quando estava aquele impostor disse: depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e roubando o corpo, digam ao povo que ressuscitou. E levaram um destacamento. O que quer dizer destacamento aqui, irmão? Quer dizer um monte de soldados. Olha aí. Armaram um esquema de segurança. E além de deixar o destacamento, fizeram o quê? Lacrar. Espera aí, como é que 4, 5 mulheres, sei. Primeiro,
vai enfrentar um destacamento, não era de guarda, era de exército romano, porque Roma não tinha guarda, Roma tinha exército. Vão enfrentar um destacamento do exército romano, rompeu lá, que mais ainda vão rolar uma pedra. Inclusive elas iam perguntando no caminho. O que você perguntando no caminho? Qual era a pergunta que elas faziam? Elas iam pelo caminho perguntando: quem é que vai tirar essa pedra para nós? Doutor Biratã, estou defendendo uma causa onde se diz que num local lacrado pelo governo federal, com um destacamento armado da polícia, 5 mulheres enfrentaram esse destacamento, romperam, rolaram uma pedra enorme e roubaram o corpo. O senhor conseguia defender essa causa ou não? Sim. Que elas roubaram? Conseguia provar que não pode elas ter roubado? Ou não provavam? Provavam. Não pode. Não pode. Como que 5 mulheres... Então veja bem, irmão, evidências da ressurreição de Jesus. Primeiro, o corpo desapareceu. E não foi roubado, não. Aí, irmão, o que acontece aqui? Que Mateus é quem disse aqui, o relato dos guardas. Pastor, e ainda carregar o corpo sem serviço, né? E ainda sair carregando um corpo pelo meio daquele local lá onde ficavam os defuntos, sair carregando o corpo. Irmão, eu acho que é muito mais fé, é muito mais fé, a fé é maior do que a minha. Acreditar que 5 mulheres enfrentaram uma guarnição humana totalmente armada, rolaram uma pedra enorme, porque tem um dos evangelhos que diz: eu tenho mesmo não fazer com a pedra. Eu acho que a fé é maior do que ia dizer que ela chegava lá e já estava aberta e não tinha ninguém, né? Muito bem, quando os chefes fizeram, deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo: vocês devem declarar o seguinte: roubaram. E vocês vão ver. E essa versão se divulgou. Por favor, deixa eu botar aqui no meu assessor jurídico aqui. Deixa eu diminuir aqui para caber. Deixa eu ver se eu levanto aqui. Eu não consegui. Aqui, agora eu lhe vi. Está aqui, meu amigo, diga. Pastor, só uma observação. Sim. Inclusive também, Não, vem cá, faz favor. Eu sou chato com isso. Não, faz favor, eu sou chato. Desculpa aí, eu gosto de. Não gosto não, mas é aqui em cima, ó. Ainda mais você mostrando aqui para mim a sua face. Fale aqui para nós. Não, precisa porque é por causa da gravação. É por causa da gravação. O microfone é por causa da gravação. Você é o nosso advogado aqui da igreja? Ele é advogado da igreja. Alguém que der pepino com a igreja, vai parar na mão dele. Não cria problema com a igreja, hoje vai cair na mão dele. Não, aparece aqui, aparece aqui. Inclusive, pastor, sobre esse fato que a gente está olhando, na cultura judaica, né, sobre o corpo de Jesus, que estava vendo isso tudo, outra coisa que possibilitava também essas mulheres, além dos guardas e etc., um grande respeito que os judeus tinham e têm até hoje, de não vilipendiar, violar uma sepultura e tocar no cadáver. Tudo bem, tocar em cadáver de forma... Não é? Tem essa questão também de um respeito litúrgico que eles seguem, inclusive até hoje. E voltando aqui para o direito brasileiro, se acontecer algo parecido nesse sentido, incorreria naquele crime que a gente chama de vilipêndio a cadáver, sepultura ou restos mortais. Tem um tipo penal para isso. Sim. O morto não tem honra, mas a família do morto carrega a honra por ele. Entende? Então, se alguém for lá violar a sepultura do meu pai, ele não tem honra, mas está desonrando a honra da nossa família, que somos os descendentes deles que ficamos aqui na terra. Entendeu? Então, eu achei interessante essa questão das mulheres, que eu até sigo um casal de judeus, e eles falam assim, porque sempre é bom a gente ouvir as outras versões, né? E eles dizem o seguinte, que foi uma mentira criada pelo cristianismo, né?
de que eles sumiram do corpo de Jesus e depois construíram a história de que Jesus ressuscitou. E que essa aparição de Jesus só foi pelos seus seguidores, pelos seus adeptos, e que, porém, eles não creem nisso. Eles fecham lá no Velho Testamento e acabou. Tá? Nós já cremos diferente. Mas, obrigado. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: veja, tratando de fato, que, olha, vou voltar aqui para vocês são mais bonitos que eu. Quando eu não vejo, eu sinto falta, viu? Não é, sinto falta e faz falta. Aqui, estamos aqui, né? Ó. Essa versão se diz tanto que judeu hoje não nega que o túmulo estava vazio. Eu quero dizer o seguinte, irmão. Versões contradizendo, mas uma coisa eles não conseguem contradizer: que o túmulo foi achado vazio e até hoje o defunto não foi encontrado. Aí vem o que, irmão? Ó, vem aqui, ó. Vem aqui agora, ó. Presta atenção. 1 Coríntios 15 é um capítulo inteiro sobre ressurreição. Primeiramente, quer dizer, em primeira mão, eu transmiti o que recebi. Primeiro, Cristo morreu pelos nossos pecados, é o que é a nossa declaração de fé. Cristo foi crucificado e morreu. Depois, apareceu a Pedro e depois aos 12. Bom, enquanto Pedro apareceu a Madalena sozinha. Agora, importante, irmão, é uma lacuna que tem aqui. Essa aparição de Jesus somente a Pedro não está registrada em lugar nenhum. Paulo cita: Jesus apareceu a Pedro, porque Pedro só consegue, junto com João, confirmar o que as mulheres diziam, que o quê? Que o túmulo estava vazio. Bom, por isso que no nosso credo apostólico também, aqui, credo apostólico, já fez aqui, ó. Credo apostólico diz assim: concebido foi sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Todos os credos, presta atenção nisso aqui, irmão, é importante para a fé cristã anunciar que o sepulcro foi encontrado vazio. Isso a gente não tem dimensão na nossa lógica humana, na sabedoria do Espírito Santo. Ao falar sobre a ressurreição de Jesus, nunca deixe de citar, eu não sei porquê, mas tem que citar que o sepulcro vazio. Ok? Sepultado. Por isso que todas as declarações, inclusive a nossa, diz sepultado, né? Muito bem. Aí, bom, voltando aqui a Pedro e aos 12. Apareceu a Madalena sozinha, apareceu a Pedro, não sabe. E aos 12. O que acontece, irmão? Existem os estágios do luto, não sabe quais são os estágios do luto? Os estágios do luto são o seguinte, ó. Quando eu falar nisso, estágios do luto. O estágio do luto é o seguinte: o primeiro, negação. Segundo, raiva. Terceiro, isso aqui, irmão, eu estudou eu esqueci o nome dela, no psicólogo, estudou no barganha. 4, depressão. E 5, aceitação. Aceitação é que eles aceitam que dói menos, né? Então, irmão, é o que até hoje estão lutando aí com a lei magnista. Depois negar, vai virar nada. Depois a raiva, a barganha. A barganha, irmão, não fica assim muito
muito animado. Quando alguém tem uma pessoa morrendo no hospital, vou falar que dói, eu falo: oh Jesus, se o Senhor levantar ele dessa desenganado do médico, eu prometo para o Senhor que eu vou viver o resto da vida com um megafone, pregando o teu nome, pelas ruas, não nem comer, nem dormir, nem tomar banho. Isso é barganha, é tentativa de comprar, ganha é troca. Deus, se o Senhor me der, eu te dou uma coisa em troco, barganha. Aí depois, por fim, irmão, depressão. Essa primeira parte aqui, irmão, negação, a pessoa não morreu, não acredito, morreu nada. E essa negação pode ser tão extrema. Às vezes, quer fazer, tem gente que não quer vir ver o defunto aqui no caixão. Eu falo: vá ver, vá ver, porque você vai querer ver depois, e aí vai ser cruel. Não vir ver é uma maneira de, sabe de quê? Não dizer: não morreu. Nessa fase de negação, antigamente os católicos acreditavam em alma penada. Ó, irmão, a alma do vô morreu, apareceu aqui em casa. A negação, irmão, leva a pessoa ao delírio de projetar o morto. Não creio que morreu, não aceito que morreu, e chega a ver. Aí, se for católico, se ele for crente, vai dizer: irmão, isso foi coisa da sua mente, delírio da sua mente. Pode acontecer. Se for católico, vai dizer: apareceu a alma penada, porque eles acreditam que os católicos, vocês não sabem disso, não? Eles acreditam que quem morre, a alma fica 7 dias aqui na terra, até descobrir que está morto. Não sabe que morreu. Aí por isso que eles fazem a música de 7º dia. O fulano, você está morto, vai embora, só. Aí, irmão, podia-se dizer que Madalena estava nessa fase de negação. Ela teve uma alucinação. Os católicos, ela viu o fantasma de Jesus. Mas, irmãos, quando se diz aqui, ó, ele apareceu aos 12. 12, irmãos, é o nome, porque só eram 11. 12 casos de Matias. Onde é que aconteceu isso aqui? Estando eles trancados num local, de repente Jesus aparece no meio deles e Tomé não estava. Na outra vez aparece, Tomé já está, ele diz: Tomé, toca aqui. Irmão, 12 pessoas terem uma alucinação ao mesmo tempo, coletiva, fruto da negação aqui dos estágios da morte, ainda estão no estágio de negação, dias depois. Isso é muito complicado. E principalmente aqui, irmãos, olha o que Paulo diz: depois desapareceu a mais de 500 irmãos, 500 pessoas tendo uma alucinação coletiva e vendo o mesmo. E Paulo diz assim: a maioria dos quais eu conversei com eles. A maioria desses 500 não está vivo. Paulo está dizendo que está vivo. Como é que Paulo sabe que está vivo? Porque ele foi lá e conversou com eles. Você estava, a gente era uns 500. Inclusive, irmão, lá na Galileia, no monte, talvez tenha sido até lá a multidão. E Jesus sobe ao céu, olhos visíveis no sol do meio-dia, como hoje. As pessoas veem Jesus subindo. Isso pode ser chamado de alucinação. Doutor Piratã, um fato testemunhado por mais de 500 pessoas pode ser negado? Pode? Não pode. Por isso que eu dizer, a ressurreição de Jesus é histórica ou pertence somente à fé? Um fato testemunhado por mais de 500 pessoas. Se o senhor quiser, uma grande parte deles ainda está vivo. Se quiser lá intimar. Então veja bem, irmão, depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. Depois apareceu a mim. A mim foi só a mim. Foi alucinação. Paulo não pode ter tido alucinação, irmão, porque Paulo não cria.
Paulo era perseguidor. E Paulo já está ali, irmão, porque quanto tempo? Quantos anos foi entre a morte de Jesus e a conversão de Paulo? É uma coisa que tem que ver isso aí direitinho. Já está anos depois, uns 3 anos parece, uns 3 anos depois. Alguém que nem conhecia vai ter alucinação? Porque quem tem alucinação é um ente querido, é alguém que ama muito, que chega ao ponto de negar que morreu, ao ponto que eu vi ele, eu conversei com ele, e não sei do que. Agora o incrédulo, 3 anos depois, ter uma alucinação, mas Paulo dizer que apareceu a mim, ele vai citando, né? Porque veja bem, ressurreição, e presta atenção, irmão. Se está sendo pregado que Cristo ressuscitou, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição, mas havia a crença na ressurreição geral. O que Maria disse para Jesus? Eu creio, Senhor, meu irmão vai ressuscitar. Diz, eu creio, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Que é a ressurreição escatológica. Todos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Isso os judeus criam. Então, primeiro, irmão, a doutrina da ressurreição em Israel não era algo estranho. Eles acreditavam na ressurreição. Essa lá. Agora, que alguém ressuscitou com as características do que acontecerá na ressurreição do último dia, epa! Se não há ressurreição de mortos, se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa pregação, e a fé que vocês têm é inútil. Se Cristo não... E não há importância para o querigma cristão de anunciar a ressurreição. Em vez de estar pregando muita autoajuda, muita psicologia, a igreja tem que pregar a partir da ressurreição de Jesus, né? Muito bem. Pois contra ele seremos considerados falsos testemunhas, pois testemunhamos que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Você cita, se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé e vocês ainda estão em seus pecados. Neste caso também, irmão, os que fizeram o que em Cristo, irmão? Os que dormiram. Mas o tempo todo Paulo fala os que dormiram, os que dormem. Totalmente contrário a uma ideia de que a pessoa morre e continua ativa no mundo espiritual. Eu continuo vendo, falando, pregando, orando, dando glória a Deus. Perguntou, irmão, por que você veio para cá? Eu vim para cá, eu cheguei agora. Cadê a danda? Não, irmão, a morte é um sono profundo. E Tessalonicenses diz assim, muito bem, irmão, presta atenção ao palavreado. Eu quero que você entenda isso aqui, é palavreado. É 5. Deixa eu ver isso aqui. É 4. Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos que aqueles que nele dormiram. Não há ideia, irmão, de que tem morto vivendo. Tem outro mundo aí cheio de gente viva, conversando, e não existe. Agora, eu pergunto, Miriam, vou perguntar para a senhora, Miriam, a senhora dormir no quarto do seu lado, a senhora tem sonhos maravilhosos? A senhora dormindo com Bilá do seu lado, você teria o quê? Pesadelo. Então, o fato de estar dormindo não quer dizer que não esteja gozando. Porque você está dormindo ao lado, você está dormindo, inclusive, não ao lado, mas tem alguém que está vigiando, o seu amado. Se for Léo, 3 carabinas, topar, ei Patrícia, dorme tranquila, Patrícia. Léo está aí com 4 fuzil, metralhadora. Então, irmão, dormir, veja que tem qualidade de sono.
hoje você estará comigo no paraíso. Comigo, mas não diz que é ativo. Tanto, irmãos, que ninguém que ressuscitou, nem Jesus, tem narrativa sobre o que aconteceu entre a morte e as, porque não existe nenhum ato consciente entre a morte e a ressurreição. Aí diz assim, dada a hora do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois eu dizer aqui, é num piscar de olho. Morte e ressurreição, irmão, pode descender um piscar de olho, piscou e acordou. Pode passar 10 mil anos, piscou e acordou. Não estão esperando, como a gente aqui, o tempo para nós está passando. Para o morto, ele morreu, está lá nos braços de Jesus dormindo. Uma coisa boa dormir nos braços de Jesus, tá? Acorda. Amém? Aí nós cantamos alguns hinos que são presbiterianos, que tem no nosso cenário, que falam os que já estão lá no céu, já estão lá na glória cantando, já estão lá na glória cantando. Tem ninguém cantando nada em lugar nenhum, não, irmão, está todo mundo dormindo, sono profundo, uns tendo pesadelos horríveis e outros babando que está dormindo nos braços do seu amado. Só isso. Tem um livro da Rebeca Brown, ou Mulher Hereja, aquilo ali é do capeta mesmo, de Rebeca Brown. Divina Revelação do Inferno. Você tiver aquilo, irmão, nem para ver gente, taca fogo. Qualquer livro da Rebeca Brown, você taca fogo. Depois tem Divina Revelação do Céu. As almas que estão esperando a ressurreição, no céu. Outras no inferno. Conversando com ela, por que você está aqui, alma? É porque na terra não tem alma contando nada, não. Nem quem vai precisar, não tem alma nenhuma contando coisa alguma. Por favor, quem cuida da tua mão? Mão virada. Só uma dúvida, pastor. Eu já vi alguns estudos divergentes sobre a frase que Jesus falou do ladrão. Ou estarás comigo no paraíso. Ou estarás comigo no paraíso. Significa sono, choro, que os judeus falam, esse sono adormecido, aguardando a ressurreição. Okay. Ou usar literal mesmo com Jesus. Muito bem. Bom, a palavra paraíso, ela quer dizer apenas um jardim de delícias. Paraíso. Veja bem, o ladrão, ele foi com Jesus e o crente, irmão, você dormir num local cheio de flores, de pássaros, uma fonte borbulhando água, inclusive para dormir, foi até na TV aquele borbulhinho de água. É bom dormir escutando aguinha, som de chuva. Foi levado para um local maravilhoso. Ok? E este Paulo foi até o terceiro céu, até o paraíso. Ele não sabe o paraíso. Então, o primeiro paraíso é um lugar de delícias, é um local maravilhoso, muito bom para se dormir. Um passarinho cantando, barulho de água, não é bom dormir assim? Uma fonte, coisa lá, dormir. Tá. Agora, quem não está com Jesus vai dormir em outro lugar. Primeiro aí, o lugar onde você dorme, quando você dormir, irmão, num quarto de hospital sentindo dor, é horrível. Aquilo é dormir. Eu levei a nossa irmã Eli, ela foi comigo para Goiânia, a irmã Eli, mulher do Eli, que ela ia parar o Jorge, e quando eu peguei ela 3 horas da manhã lá em Alvorada, pastor, tem 4 noites que eu não durmo, de dor, câncer. Não é horrível uma noite dessa? É horrível. Ela até sentiu sono, eu falei, pode dormir, velho, olhou para mim, ficou conversando comigo o tempo inteiro, quis dormir não, puxou o assunto, desligava o rádio, ela desligava o rádio, puxando o assunto. Eu sei que ela tinha receio de eu dormir no volante e a gente acordar no paraíso, né? Mas, então, a noite é diferente, à noite, quando está tudo bem, à noite com dores, não consegue dormir, e etc. Então, esse paraíso é um lugar. Por que, irmãos, que é lugar? Bom, o ser humano, ele só é humano quando é corpo, alma e espírito. Quando espírito e corpo se separam,
O homem é uma sombra. O homem é homem. O que Deus criou para ser espírito vivo sem corpo foi os anjos. O homem não é anjo. O homem não existe sem corpo. Não existe, não no sentido de quem morreu deixou de existir, mas está lá guardado. No dia da ressurreição, o que vai acontecer? O espírito vai de novo unir. Eles falam em ressurreição da carne. Com esse corpo, ele volta a ser humano. Deus quer humanos. Ele dá uma passagem que fala, né? Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a morte. Mas tem que ressuscitar. Exatamente. Então a ideia de almas desencarnadas, tendo atividade consciente, raciocínio, decisões, é totalmente absurda a ideia que seja homem. Por isso que tem que ressuscitar. Por isso que o ladrão, por isso que o ladrão dormiu. A Bíblia diz que dorme. Ele apagou, está apagado. Mas só que está apagado lá no paraíso, com Jesus lá fazendo supervisão, com os anjos guardando, para ninguém perturbar. O sono lindo e maravilhoso. Então, irmão, a própria ideia que a Bíblia usa é essa, né? Ok? Então, irmão, primeiro nós temos então os fatos, o túmulo vazio. Depois, aqui em Atos, irmão, veja bem aqui o que diz Atos. Aqui Atos. Vamos entender isso aqui, irmão? Muito bem. Aqui, ó, Atos, que é o mesmo, diz assim. Depois do seu sofrimento, diz Lucas ao Teófilo, deve ter sido o patrocinador desse trabalho. Jesus apresentou-se a ele e deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias. Um fato interessante, irmão. Os discípulos largaram tudo e foram pescar. Está lá em João. Provas de 40 dias. Olha o que diz aqui em João 20. Deixa eu ver se eu ver aqui. Como é que é? Aparece aos discípulos, né? Aparece a Tomé, a pesca maravilhosa. Jesus aparece na praia e diz: "Vocês têm alguma coisa para comer?" "Não pescou nada." "Então joga aí a rede, vocês vão achar." Pedro disse: "É o Senhor." Quando desembarcaram, viram o quê? Peixe sobre brasas, uma fogueira, peixe e pão. E Jesus diz: "Traz algum dos peixes novos." Eu já morei na beira do Rio Madeira há muitos anos. A gente fica esperando os pescadores mesmo. A gente acha o peixe ali pulando, saindo pulando mesmo, que acha ele ali come, né? Simão entrou no barco, tal, traga uns peixes pescados. Jesus aproximou-se, tomou o pão, Mas o fato de Jesus comer peixe, a alma não tem dente, a alma não tem dente para morder as coisas. Jesus comeu peixe. Depois de ressuscitado, irmão, Jesus comeu e bebeu com eles depois de ressuscitado. Qual é a visão de alma que come quando vai embora, deixando na sua mesa o pão? Ela não teve aqui, o pão que ele comeu, o resto, olha aqui o resto que ficou aqui. Ele mordeu esse pão. Aí você vai dizer para mim, então, a alma não é. Por favor, vamos lá. Pastor, tem um detalhe na pesca aí. Assim como quem foi salvo foi o ladrão da direita, ele mandou jogar ele do lado direito também. Essa aí é de lá. Olha aqui, comecei esse aqui, Léo. Lancem a rede do lado direito. Esse Léo, você tem que ser político, viu? De direita. Olha lá, irmão, o nosso tempo já venceu. Eu só queria, irmão, voltar aqui à nossa declaração de fé
Nós cremos e pregamos que ele foi crucificado, sepultado e ressuscitado. Subiu ao céu e está à destra de Deus como agora nós podemos então voltar a falar de quê? Do próximo ponto, que é que Jesus morreu para salvar os pecadores. Amém? Isso é o querigma cristão. Deixa eu ver se eu volto aqui, se não tem alguma coisa. Irmão, isso faz parte. Então, veja bem, agora, irmão, a pregação dizia assim, que Jesus de Nazaré, o mesmo que foi batizado por João, é o mesmo que foi crucificado, sepultado, é o mesmo que ressuscitou e está aparecendo aqui para nós. É importante dizer que é o mesmo Jesus, não são elementos, não é um espírito que encarnou e depois, é o mesmo, ele é o mesmo. Amém? Amém. Comentários? Perguntas? Terminamos? Aleluia. Estou fechando aqui. Nosso reloginho está lá, beleza, firme que sou eu mesmo. Esse aqui não precisava ter abrido. Preciso. Essa pasta aqui eu posso fechar, essa pasta eu posso fechar. E aí nós oramos então. Realmente eu tive que voltar o notebook para imagem de fábrica, sarou todos os problemas, graças a Deus. Mas essa é a classe de adultos, né, da igreja aqui de Mambaí. Estão todos aqui no campo de visão. Aí nós temos as demais classes, né, de maternal até jovens. E é assim que nós funcionamos. Agradecemos a Deus. Deus Santo, amado, bendito Senhor, nós te agradecemos, eu te agradeço pelas horas desta manhã, deste domingo, dia 12 de outubro, aqui em Mambaí, nessa classe de adultos da Escola Bíblica Dominical, pela oportunidade de aprendermos na Tua Palavra e nos equiparmos com a Tua Palavra para responder a qualquer um que pedir razão da fé que nós professamos, Senhor. Nos dê, Senhor, a ousadia e intrepidez para sermos não somente anunciantes, mas sermos elementos que argumentam e persuadiremos, Senhor, o mundo das verdades do Evangelho, para que todos venham a crer no Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus.